Olá, pessoal, queridos amigos, queridas amigas de todo o Brasil, do exterior, que estão nos acompanhando ao vivo pela Rede Amigo Espírita, pelos portais dos canais virtuais. É com muita, mas muita alegria mesmo que a gente está iniciando o primeiro encontro do NEP Brasil. Com muita alegria que a gente está aqui congregando pensamentos de vários representantes de todo o nosso país, de corações amigos que vibram pelo Evangelho, inaugurando esse momento tão importante dentro da história do NEP, para a gente trazer reflexões, pensamentos, ideias, sobretudo sentimentos, sobre um tema que é permanente. E no próprio tema já tem um significado nesse sentido, que é a luz imperecível, a luz que emana do Cristo, a luz que emana de Deus, e nós estamos aqui justamente para passar esse dia inteiro. Vai ser uma programação bem intensa, uma programação longa, até às 21 horas, junto com vocês, para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Meu nome é João Alves, eu sou da Paraíba, estou aqui representando o Nordeste, junto com outros companheiros que também participam de NEPs pelo Brasil afora. E nesse primeiro bloco de interações que a gente está tendo, nós temos a presença aqui das 5 regiões do país. A gente organizou a programação, que vocês podem conferir nas nossas redes sociais, de modo bem diversificada, com representações de todos os estados que têm NEP no Brasil. E nesse primeiro momento a gente tem as 5 regiões representadas. A gente tem o Lucas Evangelistas lá do Amazonas, representando a região norte. A gente tem a Michele Maia, de Minas Gerais, representando a região sudeste. A gente tem o Maurício Cury, do Distrito Federal, como representante da região centro-oeste, e o nosso amigo Éder Vasconcelos, do Rio Grande do Sul, as terras gaúchas, representando a região sul do Brasil. Então, a gente está aqui representado literalmente norte a sul por amigos e companheiros de ideal. A gente já agradece de antemão a parceria muito valiosa com a Rede Amigo Espírita, que tem uma amplitude incrível nos nossos tempos modernos de tecnologia, e a gente sabe que ela é uma ferramenta muito importante para difundir os ensinos do Cristo, difundir também os ensinos de Kardec e dos espíritos superiores. Vocês estão vendo aí na nossa telinha, no canto direito inferior, um QR Code. Todo mundo deve estar vendo. Esse QR Code, gente, é da Fraternidade Sem Fronteiras, esse projeto que teve origem aqui no Brasil e que hoje abarca praticamente o mundo inteiro, que tem como propósito levar auxílio material, auxílio moral para as pessoas que são mais necessitadas. E a gente está arrecadando doações através do QR Code, então você pode posicionar o seu celular, seu smartphone, e acessar o portal da Fraternidade Sem Fronteiras, e lá você fazer a doação que você achar mais conveniente, tá certo? Então, feitas essas breves apresentações, a gente, então, nesse primeiro bloco, vai discorrer até às 14 horas, a gente tem 1 hora para discorrer, sobre um versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, é o versículo 4, logo no prólogo, logo no comecinho do Evangelho de João, que diz o seguinte: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós 5 aqui iremos, durante essa 1 hora, falar sobre esse versículo. Então, cada um de nós vai ter um momento para a gente poder falar, e a proposta do NEP é justamente essa. A gente vai demonstrar aqui, para quem ainda não conhece o NEP, a forma que a gente estuda o Evangelho de modo mais minucioso, de modo mais cuidadoso, de modo mais atencioso com cada palavra, com cada expressão, com cada verbo usado, com as personagens que aparecem nas passagens bíblicas, sem pressa, mas querendo extrair o espírito da letra da melhor forma possível. Então, vocês vão poder acompanhar durante esse dia inteiro nas interações a metodologia que a gente aplica no estudo do NEP, que é essa metodologia de ir até o texto bíblico e, de forma detalhada, fazer considerações e ouvir diversas perspectivas. O nosso objetivo aqui é ter um olhar o mais integral, o mais plural possível. Então, sobre esse versículo que está lá em João, logo no começo do seu Evangelho, a gente pode destacar
a primeira palavrinha, né? Nele. João fala nele. E quem é esse ele? Ele é Jesus, o Cristo. Ele é o motivo de o NEP existir. Na história do NEP, a gente tem como base, assim, como premissa, esse projeto que começou lá em 2013, na Federação Espírita Brasileira, e hoje conta com mais de 70 núcleos espalhados por todo o Brasil, nas 5 regiões do país. Então, o nosso fundamento pode ser encontrado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que a gente pode dizer que mudou ou reorientou o pensamento de Kardec no Livro dos Espíritos. Até então, Kardec falava muito da parte filosófica, dos fenômenos, né, da origem do universo, e não tinha ainda mencionado e discorrido sobre a perspectiva religiosa. E quando ele faz a pergunta 625, que a gente sabe de cós salteado, como se diz, que é qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir de guia e modelo, a resposta é o quê? Jesus. Essa é a resposta que a gente vê na maioria das traduções. Mas quando você consulta de forma mais cuidadosa o texto em francês, você vai ver que tem um verbo antes da palavra Jesus. E é um verbo no imperativo. E o verbo é vede. Então a resposta é vede Jesus. Os espíritos respondem a Kardec não só que o modelo e guia mais perfeito é Jesus, mas como eles nos incitam a ir ver Jesus. E é isso que a gente está fazendo no NEP. Ao longo desses 7 anos, desde o comecinho, em 2013, procurando ver Jesus da forma mais profunda possível. E ver no sentido intelectual, no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido material, em todos os nossos aspectos, porque Jesus veio à Terra para demonstrar a integralidade do ser que já é uno com Deus, que é a nossa meta. Então, a gente vai discorrer aqui ao longo desse dia sobre a figura do Cristo como sendo a nossa luz a guiar os nossos passos, e como diria Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a gente vai percorrer esse caminho hoje aqui com todo mundo, buscando essa luz representada pelo Cristo e que se encontra dentro de cada um de nós. Porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, ele, Jesus, é o nosso referencial, é a nossa luz maior. E como disse Emmanuel, na obra já citada, A Caminho da Luz, Jesus está conosco, gente, há mais de 4 bilhões de anos. Ele projetou o globo terráqueo, ele organizou as primeiras estruturas de vida na Terra e ele é o governador que nos conduz como sendo um bom pastor para a perfeição espiritual. Muitas vezes a gente é rebelde e não quer obedecer, mas ele é o nosso grande condutor e é quem está no leme desse projeto do NEP, que tem acalentado tantos corações. Então, feitas essas considerações iniciais, a gente, então, pode seguir com as interações dentro das inscrições para aumentar ainda mais o nosso conhecimento sobre esse tema tão importante que está lá no Evangelho de João. Maurício, meu amigo, você pode, então, agora continuar nas reflexões, tá certo? Tá certo, João. Nosso abraço fraterno a todos, os queridos amigos. Beijo no coração de todo mundo. Vamos lá. Então, o João começou pra gente, o João Alves, falando de João. Eu falei, o João começou, né? Vamos lá. E o João Evangelista, ele, nesse primeiro capítulo, é interessante que na busca, no nosso estudo NEP, a gente vai ver as conexões, né? Da onde é que João começou, e nesse primeiro capítulo, a fazer referência a esse Jesus. E é interessante porque João, já a essa época, ele fala de um Cristo que não é mais um profeta ordinário. Ele não é mais apenas um novo líder religioso. Ele coloca Jesus junto à criação, quando faz referência ao livro de Gênesis, certo? Do nosso Pentateuco lá,
da Torá, primeiro livro histórico da Bíblia, onde fala da criação. Então, João já coloca, como o João Alves colocou, o Cristo como esse construtor de orbe. E Cristo, dentro do nosso entendimento da palavra, a etimologia Christos, do grego, é aquele ungido, o comissionado, o separado, o escolhido. Mas por que escolhido? É um processo de pistolão celeste? Não existe isso. É porque dentro da criação divina, que é incessante, ele é o nosso irmão mais velho, já tem muita estrada. Nós estamos entrando, de repente, no jardim de infância, e ele já tem mais do que o pós-doutorado em vida, porque Deus criou incessantemente. Né? E nós somos filhos. Mas como o filho mais velho, não só chegou num nível de pureza, de excelência, como dentro do nível de pureza, e aí a gente pega muito esclarecimento de Kardec, também de Emmanuel, ele chegou no nível crístico, ou seja, não é apenas um espírito puro, é um espírito que num processo de evolução constante, como o João Alves colocou, ele chegou no nível de comunhão indescritível, não é assim que está, se eu não me engano, no Evolução em Dois Mundos, de comunhão indescritível. Posso estar errado, não sei se é comunhão, se é Evolução em Dois Mundos ou se é no A Caminho da Luz. Eu acho que é Evolução em Dois Mundos. Em que a identificação com o Pai é muito grande, a tal ponto que, com todo respeito, dentro dos processos de interpretação, a gente fez muita confusão entre Jesus ser Deus, e não é. É porque a identificação com ele era tão grande, e nas palavras de Emmanuel, ele foi a representação máxima, certo, da divindade entre nós. E junto com outros espíritos crísticos, com todo respeito à personalidade augusta do nosso Jesus, ele trabalha em equipe. Então, João já o situa na criação, porque quando ele fala que o verbo, né, ele era o verbo, né, e estava com Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele é o porta-voz, ele é a ação. E é interessante, porque essas referências a gente também vai encontrar lá na primeira epístola aos Hebreus, porque Paulo de Tarso também começa, no primeiro capítulo aos Hebreus, a contextualizar esse Jesus, que não é mais um profeta, sem desmerecer. Ele é essa referência. Então, quando o nosso querido João Alves fala, estou fazendo a ponte aí, hein, João, para a gente fazer essa costura. Então, quando o João Alves fala que a resposta dos espíritos a Kardec é vede Jesus, a gente se lembra no Sermão da Montanha, quando o Cristo fala, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Ora, como é que a gente consegue ver Deus? Não é? Que é até uma definição extremamente complexa, mesmo com o contributo da doutrina espírita, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, mas quando a gente vê os atributos, ele é supremo em tudo. Supremo em sabedoria, supremo em amor. Não dá para desconectar. Então, para a gente poder ver Deus, nós temos um referencial, que é o guia e modelo, o tipo. O caráter divino está na expressão do Cristo, mas não na expressão verbal. Então, quando a gente fala o Evangelho, e isso a gente aprende muito no MEP, se a gente quiser ver o Evangelho para ir purificando o coração, nós temos que olhar para o Cristo. Naquele momento bonito ainda no Evangelho de João, nós vamos ver que Filipe pergunta, né? Como é que nós vamos fazer agora, né? Como é que a gente vai encontrar, como é que a gente vai fazer a comunhão, a conexão com a divindade na busca dessa vida maior, não a vida biológica. O texto de João, como todo texto evangélico, nós precisamos transcender o texto. O texto é importante, mas atrás dele há a essência espiritual, há a vida em termos de movimento, de testemunho. Porque senão, como nos adverte Emmanuel, qual é a nossa posição diante dessa luz? Não é? Porque a luz e treva, elas significam isso. Eu não vou falar muito disso não, porque os nossos companheiros vão tocar e ao longo do tema eles vão destrinchar. Mas essa questão da vida, o próprio Cristo disse que veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância, ou seja, num outro nível. Então, diante das mazelas que nós estamos vivenciando, que são provas, como dentro de uma escola que eu tenho a prova regular e a prova de recuperação. E vocês me queiram bem, me perdoem, mas dentro do processo evolutivo terreno, nós estamos de recuperação, não é, gente? Nós não somos alunos que estamos seguindo o caminho de não ficar de segunda época. Mas para os professores que têm não só sabedoria, mas amor por nós, eles não nos punem.
mas também não podem fazer os deveres, as tarefas que nos competem. Então, Jesus é esse mestre, é esse condutor, ele é a própria expressão da divindade. Quando Filipe pergunta para ele, ele fala assim, né? Olha para mim, Filipe, você quer conhecer Deus? Então olha para mim. E qual é a nossa dificuldade hoje em dia como alunos rebeldes, como Emmanuel se faz referência, espíritos transviados, rebeldes? Então nós somos aqueles que estamos dentro da caverna, nas trevas, né? Recolhidos a um nível de vida muito precário. E para que a gente tenha essa vida em abundância, nós temos que procurar a luz. E a luz é a irradiação desse foco, desse grande sol, desse farol, que é Jesus. Então, ele é o guia, ele é o modelo, ele é a referência. E aí, sem pieguismos, porque muita gente acha que não, essa religião cristã é o amor, mais do que os rótulos e as formas interpretativas. Então, para a gente poder ver a expressão do Cristo, nós temos que experimentar esse amor. Ah, mas nós somos muito pequenos. Qual é a nossa posição diante da luz? Fonte Viva, no capítulo 173, ele fala ante a luz da verdade. Porque se eu quero clarear aquilo que está obscuro, eu preciso romper uma inércia moral. Então, esse Cristo, ele não é só a supremacia do amor dentro do orbe terrestre, ele é a supremacia de todas as ciências, porque como é que um construtor planetário vai entender pouco de algum assunto? Então, nós podemos ter as maiores inteligências, nenhuma delas supera o Cristo. Então, não é uma adoração tácita, não é uma adoração cega, é uma reverência e um esforço. E, às vezes, quando a gente tenta olhar o sol, não nos ofusca, então a gente precisa adaptar a visão para ela ir se acostumando à claridade. E não tem outra forma de não ser a apropriação do texto, conhecer, estudar, mas se a gente deixar esse texto na superfície e a gente não pegar e contextualizar na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos escolher as mesmas armas que nos afastam dessa luz e nos colocam nessas trevas, porque os conflitos, as dificuldades em seguir o modelo é que tem gerado esses absurdos. E veja bem, nós nos utilizamos do aspecto intelectivo, ele é fundamental, mas sem essa maturidade do senso moral, de nós fazermos a contextualização, de que forma eu posso fazer? Amar como Jesus amou. Ele mesmo declara que o novo mandamento ele nos daria. Era para amar, mas de que forma? Qual forma, né, João? A gente está buscando isso. Que luz é essa que nos impulsiona a amar? Amai-vos como eu vos amei. Se nós queremos ser realmente discípulos do Cristo, então é prerrogativa amarmos uns aos outros. Mas, inclusive, o pessoal que não faz parte da doutrina espírita, mesmo aqueles que têm ideais políticos diferenciados de mim, aqueles que têm ideias de vida diferenciados, vamos olhar o exemplo do Cristo, como é que ele viveu diante das diferenças e das trevas da ignorância, a qual ele, com toda humildade, apesar da sua grande superioridade, o que ele fez? Caminhou entre nós como um irmão, não precisou tentar se exaltar, era natural a diferença, mas só o divino amor proporciona a divina intercessão. Tem muito mais coisa, mas se eu ficar falando aqui, eu não vou dar espaço para os nossos queridos amigos que vão contribuir e destrinchar essa questão da vida, a posição de Jesus e a nossa posição diante dele. Fica aí o nosso singelo contributo. A nossa tapué, né? Não é um banquete isso aqui? Dentro do banquete, cada um, ninguém fica com vergonha, cada um traz o seu prato. Vai ter gente que vai trazer um prato lindo, maravilhoso, de acordo com o seu potencial. E todo mundo vai poder beber dessa água, não é? Se alimentar. Vamos divulgar o evangelho, mas vamos consumir o evangelho. Está na hora da gente deixar de só molhar a ponta dos dedos nesse oceano e mergulhar com vontade. Ajudar, mas se a gente não se banhar nessa luz, vai ficar difícil a gente poder passar aquilo que a gente não está adquirindo. Muito bom, Maurício, muito bom. É a reflexão que a gente tem para fazer durante aí as próximas centenas e milhares de encarnações, né? Vamos agora escutar o nosso amigo Lucas, nosso jovem prodígio, lá da região norte do Amazonas, né?
Vamos lá, Lucas, trazer suas reflexões. Tem nome de evangelista e tem nome de evangelista no nome, inclusive, né? É, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse Brasilzão de meu Deus, mas também estão espalhados mundo afora, mostrando para todos nós um movimento muito simples, simbólico, de que nós não estamos separados, nós estamos espalhados para que o amor possa chegar a mais lugares. Né? Estamos aqui batendo quase 500 pessoas assistindo simultaneamente, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e isso é maravilhoso. É a luz realmente do Cristo chegando onde tem de chegar, dentro de nós e ao nosso redor. E aqui, para não ocupar muito, é claro, né, o tempo de cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão comentar ainda, o único desejo nosso é de que nesses momentos, no dia inteiro, nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, vivendo com Ele e por Ele, nesse grande movimento de fraternidade. A única coisa que a gente gostaria de ressaltar nesse versículo, né, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, é justamente o verbo era. O evangelista João, né, coloca o verbo no passado. Era a vida. Só que Cristo, né, imitando aqui, claro, o título do livro do Honório, que é guia para todos nós, luz imperecível, o amor do Cristo não cessa. Lembrando André Luiz no comecinho de Nosso Lar, né, na sua mensagem, a vida ela não cessa, é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O contrário da luz. Porque a luz do Cristo não cessa. Então por que a vida era luz? Por que era e não é mais? Por quê? Então a gente precisa realmente analisar dentro de nós que movimento é esse de grande constância, de grande egoísmo que a gente cultiva diariamente, encarnação após encarnação, e negar realmente a vida com o Cristo e a luz do Cristo. E para isso eu quero ir lá no começo de tudo. Eu quero ir realmente no primeiro livro da primeira revelação, que é a revelação de Moisés. Eu quero ir lá em Gênesis, né, Bereshit, no princípio. Porque no momento em que Adão, lá no jardim edêmico com Eva, come o fruto do conhecimento, o fruto, né, do discernimento, da inteligência, em outras traduções, esse sentimento da criatura em se colocar acima de Deus, de achar-se superior ao próprio Criador, é o grande movimento de queda. Porque no momento que a criatura se sente realmente detentora de tudo, sem perceber, se coloca para baixo. Então aquilo que era vida abundante vira realmente a morte. Morte infértil, tenebrosa, e convida o homem, infelizmente, a viver uma grande dor, um grande aflito dentro de si. Adão e Eva foram expulsos, é claro, numa linguagem muito simbólica, né, do Antigo Testamento, foram expulsos do jardim edêmico, não porque comeram fruto do discernimento e ficaram inteligentes automaticamente, mas porque tiveram um discernimento que do ponto de vista deles era muito melhor que o discernimento de Deus. Isso é uma grande metáfora para todos nós, que em muitos momentos, nessa vida, nas vidas passadas, e muitas outras ainda que são necessárias para nós, a gente vai comendo desses frutos, se achando superior ao Criador, se achando realmente detentores da vida, que é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente constrói realmente um castelo de cartas, que no primeiro sopro da vida cai. Daí a gente olha com mais atenção. A vida era a luz dos homens. Cristo reina hoje, continuará reinando amanhã, mas ainda assim surge para nós esse obstáculo de iluminar as trevas dentro de nós com o seu evangelho. Vai dizer o Honório Onofre de Abreu, essa luz imperecível, que não cessa. Daqui a gente queria chamar atenção justamente para o nosso André Luiz. Lá no final do primeiro capítulo de Nosso Lar, no último parágrafo, depois de realmente narrar, tecer vários comentários sobre, vamos colocar assim, o seu sentimento de morte no mundo espiritual, ele que depositou valores incomensuráveis na carne, buscou a felicidade nos prazeres transitórios, na terra, na matéria, vai dizer, depois de narrando, eu me encontrava lá no mundo espiritual, com fome, com sede, necessidade fisiológica, saudade de casa. Enquanto criaturas ali realmente tenebrosas me seguiam, me chamavam de suicida indireto. Ele havia afastado-se completamente da luz e estava envolto, não assim, na escuridão do umbral, mas na escuridão de si mesmo. Teve muitas oportunidades de estar em contato com Cristo. Ele mesmo vai dizer, abri várias vezes, né, a Bíblia, abri várias vezes o Novo Testamento, mas nunca ressoou dentro de mim. Mas no momento da seca, aí sim. Então ele vai dizer no último parágrafo do capítulo 1 de Nosso Lar. É como uma mensagem para todos nós. Uma mensagem de cautela, de prudência, amigos e amigas.
Acendam a luz antes de adentrar a grande escuridão. A escuridão de nós mesmos, a escuridão da própria reencarnação, que nos convida a sofrimentos muitos. Sofrimentos que lá na frente nos esclarecerão, que serão um grande motivo de regozijo. Mas, acima de tudo, corrigir realmente essas nossas facetas dentro de nós, que insistem em se afastar da luz de Jesus. Porque a nossa vida realmente, lembrando também de André Luiz, capítulo 35 da Opinião Espírita, porque viver, todo mundo vive. Viver, todo mundo vive, mas poucos sabem viver bem. Poucos sabem aproveitar a luz do Cristo e aplicá-la no seu cotidiano. Nós queremos travar batalhas muitas com aqueles que nos cercam, esquecendo completamente de cultivar o reino do Senhor dentro de nós. Dentro de nós. A luz do Cristo brilha imensamente, como um sol irradiar realmente luz para os injustos e para os justos, para o deserto, para o pântano, para a rosa, para a pedra. A luz, ela brilha para todos, independente das veredas que nós escolhemos para a nossa vida. A luz é a mesma para todos. A questão é que nem todos escolhem estar sob a luz. Muitos de nós vão escolher, infelizmente, o fruto do discernimento. De se acharem superiores, quando na verdade não reconhecem ou não têm o desejo de ter a humildade dentro de si. De iluminar a si mesmos. Que nos momentos de grande penúria, de grande provação, vão perceber realmente aquela luz que faltou acender para a falta na grande escuridão. Muitos de nós somos exatamente como o filho pródigo. Lá capítulo 15 de Lucas, versículo 11 a 32. O filho pródigo que está ali debaixo da asa do pai, mas escolhe voluntariamente se afastar, porque Deus não lhe é suficiente. Estar ali debaixo daquele amor, de um teto, com comida, com servos ali lhe servindo, não lhe é suficiente. O tédio lhe abraça, ele entorpece. Busca os prazeres no mundo que o pai não consegue dar. Descobre pelo pior motivo, pelo pior dos acontecimentos, ali no charco, no lodo de si mesmo, caindo, né, sobre si, que deveria voltar para casa. Então o evangelho, acima de tudo, de Jesus é a redenção. A luz era a vida dos homens porque nós escolhemos que não fosse. Porque depositamos valor em pontos infelizmente inferiores. Pontos infelizmente perecíveis, putrefatos, que infelizmente não edificam, não dignificam. O pedido do Cristo é realmente que nós saibamos cultivar o que é belo, o que é eterno, para que a luz possa continuar sempre sendo a nossa vida, sempre sendo o nosso motivo. Esse é o convite do Cristo. Mas, acima de tudo, lembrando ali na oração dominical, afastai-nos do mal, livrai-nos do mal. Não das lutas benditas, mas do mal de nós mesmos, em ascensão espiritual, em redenção, em salvação. Por isso, a gente ressalta aqui para todos nós. Só faz luz aquele realmente que tem a coragem de acendê-la. Ainda que envolto a escuridão, imerso nas trevas, um fósforo mesmo aceso ilumina os desesperados. Por isso, a gente faz aqui a ressalva desse QR Code que está aqui na tela, no cantinho direito, para todo mundo. Quem usar aqui o celular, os smartphones, tira a foto do QR Code, vai ser redirecionado para o site Fraternidade Sem Fronteiras, que tem várias oportunidades de pagamento, doação. Lembrando que se temos olhos para ver, para criticar Deus, né? Onde que está Deus no meio dessa bagunça baderna que parece para nós? Se temos olhos para ver, também temos braços para fazer. Fica o convite não somente de acender luz para nós, mas para todos aqueles que necessitam muito, ainda na condição material. Cristo nos pede não simplesmente para vivenciar dentro do coração, mas exemplificar o seu amor no cotidiano. Então, no dia de hoje, né, que nosso coração esteja voltado para Cristo realmente como um girassol, que nós possamos doar aquilo que tiver no bolso, lembrando do óbolo da viúva, para a Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG tão maravilhosa que apoia muitos. Essas são as nossas reflexões. Poucos sabem viver bem, mas viver todo mundo vive. Muito obrigado. A gente que agradece, Lucas. A gente está vendo aqui que é tão bonito, né, escutar os diversos sotaques das regiões do país, a gente vê aqui os diversos rostos, as diversas formas de se expressar, e essa é a beleza do NEP. A gente está unido na diversidade, cada um trazendo o seu pratinho, como disse o Maurício, e a gente colorir, porque a natureza mesma exibe isso, uma diversidade incrível de cores, de formas. Então, a gente está aqui justamente para aprender a sermos irmãos na diversidade. E agora a gente vai ter a representação da região Sudeste com a nossa querida Michele Maia. Michele, fique à vontade, amigo.
Obrigada, João. Boa tarde, gente, os amigos que a gente já cumprimentou, todo mundo que está conosco aí nessa tarde, uma tarde dedicada ao estudo do Evangelho, que Jesus possa cuidar dos nossos corações e nós reconheçamos essa presença em nós. E é tão apropriado esse versículo para a gente começar uma tarde falando dele, né? Nessa obra Luz Imperecível, que a gente tem um carinho imenso aqui em Minas, porque lembra o querido seu Honório, que fazia esse trabalho majestoso de estudo minucioso do Evangelho, que eu tive a oportunidade de assistir, né? Ainda assim, novinha, que nem Lucas. E a partir dessa perspectiva, eu me encantei pelo estudo do Evangelho, e a gente vem aí há alguns anos nesses esforços, né, de tentar retirar mesmo da letra esse espírito que vivifica. E aí, completando as perspectivas que vocês já trouxeram desse versículo, esse versículo diz tanto sobre nós, né, sobre a essência espiritual, sobre a essência divina, que nutre todos os seres da criação, e que faz também referência, como continuidade desses primeiros versículos de João, o Evangelho que traz-nos a figura do Cristo, começando a falar do Verbo, e Emmanuel, na questão 261 do Consolador, vem nos falar que Jesus é a mais perfeita manifestação desse Verbo de Deus, né, representando Deus em ação, e aí a gente medita um pouquinho a respeito disso, pessoal, porque Jesus representando esse verbo, essa manifestação divina, nessa harmonia, traz-nos a referência dessa natureza crística que nós trazemos, dessa força, dessa natureza divina de todos os seres, representando que cada um de nós traz em si as possibilidades divinas. E como Deus, que é força e vida, a criação manifesta, né? Nós também trazemos essa força vital em nós. E o Cristo, trazendo vida, porque nele havia vida, ou seja, o Cristo representava Deus em todas as suas atitudes, e essa vida era a luz dos homens, mostra-nos que aquilo que o Cristo representava e fazia, nós também podemos representar e fazer. Essa força criadora que Jesus mostrava nas palavras, nos gestos, nos olhares que ele trocava, em todas as expressões manifestas da figura divina, representando claramente aquilo que nos aguarda, né? Essa força celeste que nós todos vamos manifestar e que aqui nós chamamos de luz, representando essa expressão do amor manifesta através do Cristo. E aí, eu fiquei me lembrando do livro Ave Cristo, e trouxe aqui uns trechos para a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque como Jesus vem manifestando essa força divina, e nós estamos aqui hoje falando do Evangelho, nós precisamos reconhecer que o Evangelho é aquele roteiro maravilhoso para que a gente consiga acender e manifestar essa luz que nós trazemos. Então, há uma luz oculta ainda pelos alqueires que nós vamos depositando ao longo das nossas associações, muitas vezes na horizontalidade da vida, que nós precisamos trazer para o alto do candelabro para que ela possa iluminar a nós mesmos, em todas as nossas expressões e a todos aqueles que também coabitam conosco. No primeiro capítulo de Ave Cristo, o instrutor Cláudio, ele começa fazendo umas instruções e ele diz que o Evangelho é o código de paz e felicidade que precisamos substanciar dentro da própria vida. Então, é o código de paz e felicidade. Novamente, a gente vê aí uma referência de que o Evangelho é o roteiro e a orientação que todos nós devemos buscar para que essa vida, que é a representação divina em nós, se manifeste como nós havíamos manifestadas no Cristo. E aí ele traz o exemplo do Sol, e nós estamos aqui falando de luz, né? Então nós vamos falar do astro que ilumina as nossas vidas aqui na Terra, no nosso sistema. O Sol que jorra bênçãos sobre o mundo, incorpora-se à natureza, sustentando e renovando-lhes as criações. Então, os efeitos do Sol para a nossa vida material, todos já sabemos, né? E aí ele faz aqui uma analogia simbólica, porque esse também é um dos aspectos do estudo do Evangelho, né? Nós fazemos o contexto, nós entendemos em que momento essa passagem ocorreu,
E aí, nós vamos ver aqui um aspecto simbólico desse versículo, quando Cláudio diz que Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Imaginemos os planetas do nosso sistema orbitando ao redor do nosso Sol, né, da nossa estrela do nosso sistema. Agora, o Cristo, como sendo Sol espiritual, traz também o convite para que nós orbitemos ao redor desse Sol divino. E o que significa isso? Significa deixar que ele ilumine as nossas vidas, que ele nutra os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que a partir desta nutrição nós possamos frutificar, trazer vida e substância para a nossa vida, nos preencher de Cristo. E, embora a gente resista a essa órbita consciente, mesmo assim a gente orbita ao redor dele. Né? Não tem como nós nos desassociarmos do Cristo. Ele é o nosso governador espiritual, ele nos acolheu nesse planeta, ele é a representação mais perfeita de Deus que conhecemos aqui na nossa história humana na Terra. Mas o convite de Cláudio é que a gente se associe voluntariamente aos ensinos dele. Porque se nós fizermos esse movimento voluntário, nós passamos de forma consciente a reconhecer as nossas possibilidades divinas. E quando a gente sai do campo da inação ou sai do campo da associação involuntária e passa a agir de forma consciente, nós vamos concretizando em essência todos os dias essa força divina que nós temos. E aí essa luz que por hora ela está obscura, ela fica ali fraquinha, passa a se engrandecer, passa a ser manifesta. E não só nos momentos em que a gente está oficialmente a serviço dele, né? Mas em todos os instantes, porque quando é que nós não estamos vinculados ao Cristo, né? Então é aquele convite para que a gente brilhe essa luz no trabalho, não só nas atividades religiosas, dentro de casa, nas nossas análises íntimas, né? Quando a gente se identifica com alguma força ainda que precisa de trabalho, de educação emocional, e reconhecendo o Cristo como esse sol espiritual, e fazer esse trabalho consciente. Então, é como se a gente tivesse que se perguntar, né? Nesse momento eu estou conscientemente orbitando ao redor desse sol divino, que é o Cristo? Estar orbitando ao redor dele me faz mergulhar nesse amor, nessa abundância divina que ele representa. Né? O Cristo como a ponte, né, meninos? Que nos conecta ao Criador, que nos faz ver o Criador, também é a ponte de lá para cá. Quando a gente se vincula com ele, a gente passa a ver o Criador em nós, passa a ver Deus em nós. E também passa a ver Deus no outro. Né? A gente olha para os nossos companheiros, inclusive aqueles que nos desafiam, que nos testam, que aparecem em alguns momentos como obstáculos, a gente começa a ver Deus nele também, porque ele também orbita ao redor do Cristo. E aí a gente tem também um pouco de compaixão e misericórdia daqueles que orbitam, mas não percebem. E misericórdia também de todos nós, que já compreendemos que precisamos orbitar conscientemente ao redor do Cristo, mas que vacilamos tantas vezes e fraquejamos em alguns momentos, né? Que a gente se vê fora disso. Mas a mensagem que a gente quer deixar aqui é essa. O Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. E nós precisamos, para que a gente compreenda o finalzinho desse versículo aqui, ó, a vida era a luz dos homens, a gente precisa conscientemente se vincular a ele e trabalhar todos os dias para que a gente permita que esse Cristo, esse sol, nos nutra, nos traga vida, direcione e ilumine os nossos caminhos e dessa forma que a gente possa também repartir as bênçãos luminosas do Evangelho, que tem que ser a nossa meta, que tem que ser a nossa força. E aí, no prefácio aqui de Ave Cristo, a gente encerra com a última frase de Emmanuel, esse prefácio maravilhoso, né? Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Que a gente assimile essa mensagem, né? Muito bom, Michele, muito bom, muito oportuna
a citação à obra Ave Cristo, né, que é uma obra assim do Emmanuel que resgata muito aquele espírito dos primeiros cristãos e que a gente precisa, na verdade, resgatar, e que nós, no Movimento Espírita, temos essa missão, e a gente está buscando fazer isso através do NEP. Antes de passar a palavra para o nosso querido companheiro lá da região sul, Éder Vasconcelos, a gente queria deixar aqui só um recado, uma orientação de como vai ser a programação. Para cada momento da programação, gente, vocês que estão assistindo, a gente vai ter um link diferente, certo? Imagine como se fossem salas diferentes. Então, vai ser colocado um link aqui no chat, vocês vão poder acessar para a próxima... o próximo tema, né, o próximo item da programação, que vai ser com o nosso querido Haroldo Dutra e logo depois com o Saulo César. Então, vocês fiquem ligados para poder clicar no link que vai dar acesso às próximas interações, tá certo? Então, para a gente fechar esse momento de reflexões aqui das 5 regiões do Brasil, a gente vai escutar, então, o sotaque gaúcho do nosso amigo Éder Vasconcelos, que também vai trazer considerações sobre esse versículo lá do evangelista João. Meu amigo Éder, é com você. Uma boa tarde a todos. Que alegria a gente estar junto nesse momento tão esperado por todos nós, de estar congregando esses corações em torno dessa abençoada doutrina espírita e do estudo do Evangelho de Jesus. Eu queria falar sobre a vida, né? E eu quero começar perguntando qual é o contrário de vida. Para muitos, talvez pensem em morte. Mas o contrário de morte é nascimento. Eu nasço e eu morro. A vida não tem contrário. A vida, ela é única. Ela é o nosso presente maior. Saímos das mãos do Criador, né, e jogados na sementeira universal para que pudéssemos nos tornar grandes árvores, como árvores dar frutos. Então eu vou lá para o livro A Caminho da Luz, página 195 e 96, falando sobre a vida, né? Que Emmanuel, ele fala assim: o fim sagrado da nossa vida deve ser a edificação do reino no íntimo da alma. A misericórdia de Jesus é o verbo de vida e luz desde o princípio. Ficarão na terra os que puderem compreender a lição de amor e de fraternidade sob a égide de Jesus. E a gente ousa, né, querer ficar aqui, servindo a causa do Cristo, uma obra que foi começada e que não foi terminada, e assim como nós precisamos do Cristo, Ele precisa de nós, né? Porque esse verbo, essa luz está em nós, está se manifestando a cada instante, a cada minuto, e o Evangelho nos traz exatamente isso. Nós, espíritos imortais, né, nós temos que edificar dentro de cada um de nós o reino. Não é uma obra exterior, é uma obra interior e que ela pode ser começada a qualquer momento. Eu sou conhecido aqui na região, né, quem ouve nossas falas, como o melhor pisador de tapetes que vocês podem conhecer. Certa feita, a minha esposa chega e diz assim: tu pisa nos tapetes e deixa tudo embolado, tu tem espinhos ou prego nos pés, porque depois que tu passa eu tenho que ficar arrumando tudo. E eu percebi ali uma oportunidade de vivenciar o Evangelho, de começar a construir esse reino dentro de mim. E acreditem, vocês estão na frente do melhor pisador de tapete que tem. Não existe mais tapete enrolado, porque o Evangelho tem que começar nas mínimas coisas. Por que eu vou criar uma situação com a minha esposa de atrito, né, se eu posso desenrolar os tapetinhos? E as nossas gatinhas fazem a maior bagunça aqui em casa e eu vivo atrás delas arrumando os tapetes, para que a gente possa manter esse reino de harmonia, que começa nas coisas mais simples. O Evangelho é a coisa mais simples que tem. O complexo somos nós. E quando a gente fala em luz, né, quando a gente acende a luz, quando a gente se depara diante dessa luz, como falou a Michele, que é o sol das nossas vidas, nós ficamos ofuscados. E se nós bagunçarmos uma sala, né, os tapetes da vida, e apagarmos a luz, né, e fazer a treva, no momento em que nós acendermos essa luz, a primeira coisa que nós vamos nos deparar é com a bagunça que tem que ser consertada. A luz, por si só, não vai nos transformar num passe de mágica, né, em espíritos puros. Vai nos mostrar essa luz em nós, o quanto que nós precisamos consertar a cada momento, a cada instante, em cada oportunidade.
Então, o evangelho é isso, é vida, é abundância, é atuação, é dia a dia, é tapete para ser desenrolado, é louça para ser lavada, é comunicação, né? E eu queria também fazer um comentário lá do livro Boa Nova, né? Um comentário lindo, né? Onde Jesus, falando com Simão Pedro, lá no capítulo Velho e Moços, né? Velhos e Moços, Jesus fala para Simão Pedro: Simão, a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade, as flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo de sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor é uma promessa, o fruto é a realização. Só ele, o fruto, contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Então, que sejamos esse fruto, né? E que a gente possa juntar em nós todo esse sumo, toda essa docilidade que o bom fruto pode dar, né? E nesse fruto ter sementes, e que essas sementes, quando plantadas, nós não possamos imaginar quantos frutos elas darão a mais. Então, o que eu vejo hoje nesse encontro, João e companheiros, né, é a multiplicação dos pães, né? Um coração tocado pelo Evangelho, né, como diz o nosso querido Haroldo, né, pode transformar milhares, né? Quando o seu Honório ensinava, ele ensinava poucos, mas visando nesses poucos, né, o muito que eles tocariam, que eles transformariam. E Jesus conclui essa fala lá para Simão, falando assim, ó, essa imagem, Simão, pode ser também a da vida do Espírito na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Então, o convite é que nessa tarde a gente possa, juntos, encontrar subsídios, com os corações entrelaçados, unidos em torno desse bem maior, desse objetivo maior, que é trazer o Evangelho para dentro de cada um de nós, edificar esse reino de amor, de justiça e de fraternidade dentro de cada um de nós, dentro de cada coração. Então, a gente tem que transitar esse caminho que Jesus já transitou, percorrer esse caminho que Jesus já percorreu, aproveitando a cada instante, a cada momento, a cada tapetinho que se aparecer na nossa frente, lembrar que o Evangelho é algo vivo, é uma manifestação atuante a cada instante. Abrir a nossa mente, né, através dos nossos estudos, dos compartilhamentos, tirar o espírito da letra o máximo que puder e transformar isso na vivência cotidiana, porque aí nós estaremos fazendo fora de nós uma obra muito maior do que aquela que começa dentro do nosso coração. Eu quero que nessa tarde todos estejamos felizes e alegres, provando esse pão espiritual que estaremos distribuindo hoje aqui, através de todos os irmãos que usarão esse espaço para fazer esse trabalho maravilhoso. Não se esqueçam, né, da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. É uma das mais lindas manifestações de vida e de amor aqui na Terra. Eu deixo um abraço carinhoso a todos, que possamos continuar nessa tarde vibrantes, né, com os corações envolvidos, lembrando que em algum momento nós vamos precisar entrar em comunhão plena com Deus, e assim nós seremos Cristo, e em nós haverá vida, e a vida será a luz dos homens. Obrigado. A gente que agradece, amigo Éder, e assim, num tom descontraído, né? Foi muito bom você trazer esse exemplo prático que você viveu na sua família, né? Num tom muito descontraído, que é um tom que, pelo que a gente conhece nos grupos das redes sociais, dos vários NEPs que já existem, um padrão. A gente tem essa descontração nos grupos do NEP, a gente se abre, a gente, como diria os primeiros cristãos, né, se confessa um com o outro. A gente cria uma família, na verdade, nos NEPs. Então, são núcleos que visam não só o conhecimento das escrituras, que ainda, de fato, a gente precisa muito conhecer. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que muitas passagens são incompreensíveis e são difíceis
da gente poder assimilar, porque a gente não conhece os costumes da época, a gente não conhece a política da época do Cristo, né? A questão histórica. Então, no NEP, a gente faz esse esforço de conhecer melhor os aspectos exteriores para poder ir tirando a casca, tirando o véu e chegar nessa essência. E quando você fala do tapete, o tapete tem tudo a ver com o NEP, porque Paulo de Tarso era um tecelão, e Paulo de Tarso fazia tapetes, como Emmanuel registra no livro Paulo Estevão. Então, assim, tem tudo a ver com a nossa proposta. Se, por acaso, você fosse um pisador de tapetes na época de Paulo, você poderia se candidatar a ser um ajudante na tapeçaria dele para testar se os tapetes estavam macios ou não, né? Então, assim, é nesse tom descontraído, nessa alegria que nos contagia. Jesus falou que a gente devia ser alegre, se rejubilar, que a gente vai, então, tecendo essas considerações sobre o NEP. Tem uma pergunta, a gente tem um tempinho ainda, tem uma pergunta que um companheiro fez aqui no chat sobre a relação do NEP com o Espiritismo, né? Ele pergunta se, para participar do NEP, a pessoa tem que estudar o Espiritismo. Para você conhecer o Evangelho, pesquisar o Evangelho no sentido mais amplo, não precisa ser espírita. Você basta ir até as Escrituras e ter a vontade realmente de compreender a literatura bíblica. Não precisa ser espírita para conhecer o Evangelho do Cristo, nem para viver o Evangelho do Cristo. Não precisa ter o rótulo de espírita. Agora, para adentrar no projeto do NEP, que tem seus princípios, tem sua identidade, né? E tem a premissa de ser um estudo que tem Jesus como a porta e Kardec como a chave, que é uma expressão de Emmanuel, aí sim é preciso conhecer o Espiritismo. Porque se você não conhece os princípios do Espiritismo, você não vai conseguir interpretar o Evangelho à luz do Espiritismo. Se Emmanuel fala que Kardec é a chave e eu não conheço Kardec, eu não vou conseguir abrir a porta. Eu vou ficar batendo, vou tentar de todo modo abrir, mas não vou conseguir, se eu não tiver Kardec junto comigo como sendo essa chave, né? Então, respondendo à pergunta do amigo, sim, nesse projeto do NEP em específico, né, que surgiu em 2013, nós temos princípios espíritas, é preciso conhecer. Mas não é preciso ser nenhum tipo de doutor em espiritismo, nem saber de línguas antigas, nem ser um doutor de história bíblica, nada disso. É preciso ter boa vontade, sinceridade no coração e querer aprender. Que a gente vai encontrar diversas personalidades participando dos núcleos. E cada uma dessas personalidades contribui da sua forma. Alguém que é da linha mais linguística vai ajudar na compreensão das palavras de alguns termos. Alguém que é da área de história vai explicar como era a questão dos romanos, a questão dos judeus. Então, assim, nos NEPs a gente tem pessoas com várias características que ajudam justamente a ter essa compreensão mais ampla. Então, a gente fica muito feliz com a participação do pessoal no chat, né? Está sendo assim bem movimentado, muitos agradecimentos, nós que agradecemos por essa oportunidade, e a gente vai ter uma programação, pessoal, muito longa. Aqui é só o começo, a gente deu o start de uma forma muito luminosa, diria eu, estou muito feliz, estou me controlando para não chorar, assim, estou bem concentrado na minha função de mediador para poder cumprir o meu trabalho, mas assim, a gente sabe que a gente luta muito, a gente faz muito esforço para manter, ter a perseverança, e a gente está vendo os frutos. É como Jesus fala, quem perseverar até o fim, a gente vai conseguir essa salvação, que é a nossa própria iluminação interior. Gostaria de saber, como a gente tem alguns minutinhos, né, se algum companheiro, a Michele, Lucas, o próprio Éder, o Maurício, gostaria de trazer mais alguma reflexão sobre o que a gente falou, sobre esse versículo de João, ou mesmo sobre esse projeto do NEP, né, para a gente poder, então, ir para as considerações finais e a gente passar já a orientação, como a gente disse, né, para o pessoal ficar conectado e perceber qual vai ser o próximo link para acompanhar o canal do nosso querido Haroldo, e logo depois do Haroldo vai vir também um companheiro de grande importância, que nos ajuda muito, tem o César, certo? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Maurício? Por favor, Maurício. Eu não vou esticar comentário, não, porque vai ser injusto, a gente vai ficar com esse gostinho. Acho que o teu áudio tá fechado, Maurício. Opa. Alô, tá me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Alô? Deixa eu tirar aqui. Estão me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo, Maurício. Tirei perfeitamente. No direto. É só para reforçar um aspecto em relação ao que o João está falando, a questão do NEP, como a própria estrutura do estudo, ela conduz a esse espírito, que é o compartilhar. Não é?
aquilo que você... mas eu sei tão pouquinho, né, João? Todo mundo está em aprendizado. Então, esse compartilhamento que é a riqueza. Porque a proposta do NEP é a aplicabilidade. Então, você faz isso durante o estudo, essa emoção que você está sentindo, eu creio que todo mundo toca, porque quando a gente fala em pisar em tapete, quando a gente fala das metáforas que são muito utilizadas no simbolismo, nós estamos falando daquilo que está na vida, porque o evangelho é a lei divina. Então, a gente vê isso tudo, quando a gente fala de luz, quando a gente fala desse farol, a gente usa a metáfora porque ela pode ser vista na vida. Então, a verdade libertadora, como diz Emmanuel, a gente só vai conhecer mesmo na atividade incessante do bem. E a atividade incessante do bem, ela não excetua a busca pelo conhecimento. Mas como está lá em Alcione, né? Com Alcione no Renúncia, a gente, para o Evangelho, diz aí, pessoal, a gente precisa conhecer, que mais? Meditar. Conhecer, meditar, sentir e viver. Era isso. Muito bom. Mais alguém quer falar? Lucas, Michele, Éder, desejam? Só estimular, Tudo João, certinho? estimular as pessoas que estudem o Evangelho, né? Que não tenham medo das palavras, né? Do Novo Testamento, do Antigo Testamento. A gente tem muito material que facilita o entendimento, Emmanuel, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, são fontes abençoadas que vêm nos auxiliar a entender. Mas não deixem de beber na fonte, né? Conheçam o Evangelho, abram a Bíblia, estudem, nosso estímulo é esse, sim. Não precisa de muito para isso, né? Precisa de boa vontade e coração, que lembraram aí o capítulo lá do Boa Nova, né? Quando Jesus vem e diz que o trabalho do reino de Deus é edificar a obra divina no coração dos homens. Para isso a gente precisa só abrir o coração, né? Então a gente deixa aqui o nosso estímulo. Acho que o João teve algum problema aí com a conexão, e a gente também vai caminhando aqui para o finalzinho, né, dos nossos trabalhos, convidando vocês a permanecer conosco aí, continuar com a programação. O João tá voltando aí, ó. O João estava aqui, ó, fazendo suas vezes. Eu queria falar uma coisinha bem rapidinho, João, assim, aproveitando o não. ensejo para dizer que Evangelho, o estudo do Evangelho NEP, é sinônimo de alegria. Né? A gente tem que estar com o coração alegre, feliz, né? Exultante. Estudar NEP, né? Participar de um grupo, é nós estarmos lá na casa de Simão Pedro, nas noites em que Jesus fazia o culto no Evangelho. É estar ali se espremendo na janela para ouvi-lo, né? Com o coração cheio de alegria. Isso é NEP, isso é estudo do Evangelho, isso é Evangelho redivivo nos nossos corações. Só isso. João, é só reforçando, né? Quem quiser aprender, conhecer mais sobre a metodologia do NEP, a função do NEP, por que seria bom ter um NEP sempre na Casa Espíritas, o site, né, do NEP, né, nepbrasil.org, à disposição de todos também, para qualquer dúvida que a gente não consiga sanar aqui, né, durante o dia. Muito bem lembrado, Lucas. Então, a gente tem um portal, que é o nepbrasil.org. Lá vocês vão encontrar informações diversas sobre o NEP e vão poder também, por exemplo, você mora no estado e quer saber, será que no meu estado tem algum NEP? Então, tem uma seção lá que vai dizer se no seu estado, na sua cidade, tem ou não o NEP. Se você desejar abrir o NEP, você pode também entrar em contato conosco para a gente passar as informações. Tá certo? Então, é com muita alegria que a gente vai finalizando esse primeiro bloco, agradecendo a presença de todos aqui. A gente continua junto, nos bastidores, escutando, e vamos nos embevecer ainda mais com as exposições que virão pela frente. Gratidão é a palavra que define, né, o nosso trabalho junto ao NEP e junto a esses companheiros tão maravilhosos que têm nos auxiliado no plano espiritual e também aqui no plano físico. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos. Fiquem conosco, a gente tem uma programação vasta e a gente se vê em outro momento. Abraço a todo mundo. Tchau por enquanto.